E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou gravando esse vídeo para tratar de uma frase que é algo que está trazendo grande confusão dentro de líderes e gestores, empresários e tudo mais. A grande frase que fala o seguinte: não procure por um culpado, ache a solução. Essa frase, se você for pesquisar na internet, diz que o autor dela é Henry Ford. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa frase, porque o que tem acontecido? Hoje, a gente vê nessa gestão moderna que vários líderes e gestores, eles têm confundido a funcionalidade dessa frase. Por exemplo, eu vi muito gestor e líder falar isso, e você que é gestor de excelência, de eficácia, você não pode cair nesse erro. Porque, gente, pessoas que afirmam essa frase sem ter o conhecimento de como fazer isso acontecer na prática, quando você vai para a prática dessa frase, ela não funciona. Quer ver um exemplo? O que eu tenho visto muitos gestores pecarem nisso e caírem nessa contradição. Acontece um erro na equipe e eles vão lá e falam assim, ó, não, mas eu não posso achar o culpado, tem que achar a solução. Aí ele vai lá, acha a solução, no próximo mês acontece o mesmo erro. E aí ele vai lá e acha a mesma solução. Ele fala, não, estou arrumando, não estou achando o culpado, estou achando a solução. Nós temos que buscar a solução. Quando você entra nesse discurso, você acaba sempre procurando a solução, não busca ir na raiz do problema e encontrar o culpado para você corrigir aquela situação. E o culpado que eu digo, pessoal, não estou falando de uma pessoa específica, mas um motivo específico, que pode ser a pessoa, pode ser o excesso de serviço, pode ser a demanda, pode ser a forma como é feito o procedimento, o método de trabalho, enfim, existem inúmeras variáveis que a gente pode pontuar que podem tomar aí essa culpa, né? Então, o que é interessante para você que é gestor de excelência aprender sobre isso? Vamos lá, vem comigo. É assim, óbvio que de primeiro momento você precisa atender o seu cliente. Então de nada adianta, peraí, vamos achar o culpado agora. Aí é perca de tempo, você entende? Então no primeiro momento você tem que achar o problema do seu cliente. Então você vai lá, acha a solução, resolve o problema e posteriormente você abre o que a gente chama de processo administrativo para você encontrar o culpado, para você encontrar a raiz do problema, para você encontrar o que efetuou aquele problema, o que causou aquele problema. Então, por isso que primeiramente você acha a solução e depois você busca o culpado. Então, se a gente for consertar a frase, nós deveríamos dizer assim: não encontre primeiramente um culpado, ache a solução e depois encontre a raiz do problema. Aí você vai encontrar a raiz do problema, vai resolver e aquele erro nunca mais vai se repetir na sua empresa. Então aprenda a acabar com os erros. A agência aérea NTSB, a agência que fiscaliza acidentes aéreos, eles diminuem em mais de 1000% as fatalidades aéreas com acidentes, né, de aviões, de aviação e tudo mais. Por quê? Porque eles vão atrás da raiz do problema. E eles descobrem que o erro muitas vezes não é do piloto, não é do copiloto, muitas vezes o erro é de uma porca que foi colocada errada. E aí eles fazem um novo procedimento para que aquele erro não aconteça mais. Então, para que não aconteça erros repetitivos na sua empresa, não aconteça reincidência de erros, o que você tem que fazer? Abrir um processo administrativo, encontrar quem gerou aquele erro e o porquê que gerou aquele erro e refazer um método, recriar um novo método de trabalho para que aquele erro não aconteça mais. Isso a gente estuda no ciclo PDCA. Implanta o método, testa o método, verifica os erros que estão ali e arruma eles e divulga um novo método. É simples assim. E assim você vai criar gestão de excelência e vai evitar que aconteça erros repetitivos dentro da sua empresa. E eu vou dizer uma coisa, gestor: o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus próprios erros. Agora o tolo nunca aprende. Ele vai cometer o mesmo erro sempre e várias vezes. Então, se você tem incidência de erros na tua empresa, cuidado, para que você não seja enquadrado numa gestão de tola. Você tem que ter uma gestão sábia, uma gestão inteligente, uma gestão que aprende com os próprios erros e evita que isso aconteça novamente. Beleza, pessoal? E não deixem os erros serem reincidentes. Faça isso que eu falei. Processo administrativo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos nos falando aí. Valeu!